Vamos começar com uma ideia central. Uma ideia que pode de verdade mudar tudo. É bem simples, na verdade, e diz o seguinte: a pessoa não é fraca. Ela está apenas se olhando no escuro. E pensem bem, tudo que a gente vê no escuro parece menor, parece insuficiente, às vezes até meio ameaçador, né? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A ideia de que milagres são vistos na luz. E o ponto mais importante aqui, sabe, é a gente entender como luz e força são, na verdade, a mesma coisa. A nossa verdadeira força. Então, de onde vem essa sensação de fraqueza? Bom, a raiz disso está num engano que é fundamental. Desde que a gente se entende por gente, absorvemos umas ideias bem básicas sobre quem nós somos. E o problema é que essas ideias, pelo visto, estão completamente equivocadas. São basicamente três crenças que formam a base dessa percepção de fraqueza. A ideia de que vemos com os olhos o corpo, de que pensamos com o cérebro e de que nossa identidade se resume a este corpo físico. Parece óbvio, né? Mas é aí que mora o engano. Olha, na psicanálise isso tem um nome: identificação imaginária. É um nome complicado para uma ideia simples. É quando a gente se confunde com as ferramentas que usa para perceber o mundo. Pensa só, é como se um pintor achasse que ele é o pincel e não o artista que usa o pincel. A gente acaba se prendendo à ferramenta, que é super limitado. E tem uma analogia que é perfeita para isso. É como tentar enxergar o infinito, olhando por um buraquinho de fechadura. Não tem como, né? A visão fica, por natureza, totalmente restrita, incompleta. E qual é a consequência disso na prática? É um mundo que a gente percebe através da lente da fraqueza. O foco vai todo para o que está faltando, para o que dói, para o que ameaça, para o que não é suficiente. Mas o ponto mais importante, o pulo do gato, é este: isso não é a realidade. É só uma percepção distorcida, filtrada pelo medo. Tá, mas se é uma ilusão, por que parece tão real? Essa é a grande questão. A verdade é que a fraqueza não é um fato. Ela é uma construção. Quase como um ídolo que foi erguido do lado de dentro. Do ponto de vista da psicanálise, a gente pode pensar na fraqueza como uma narrativa do inconsciente. É uma história que a mente conta para si mesma, sabe? Uma história construída em cima de experiências do passado que, por algum motivo, não foram bem digeridas, bem elaboradas. E o que a gente faz com essa história interna? A gente projeta ela no mundo lá fora. Quando se olha a vida através dessa lente da fraqueza, o que se enxerga é um espelho dessa história. A gente vê abandono, rejeição, escassez, medo. E é por isso que muitas vezes parece que os mesmos padrões ficam se repetindo de novo e de novo. E aqui a gente chega no ponto crucial de tudo isso. Essa ilusão de fraqueza, ela precisa do escuro para parecer real. Ela só sobrevive na escuridão, na falta de uma consciência mais clara. É a escuridão que dá a ela essa aparência de verdade. Ok? Então o que é essa tal de luz? Não é uma luz física, obviamente. É uma metáfora para a nossa verdadeira força, para o nosso eu mais profundo, unificado. É a capacidade de ter uma perspectiva maior, de enxergar as coisas com mais clareza, com mais compaixão. E a diferença entre as duas é gritante. De um lado, a escuridão. É a percepção que separa, que julga, que teme, que ataca. Do outro, a luz. É a visão que une, que perdoa, que reconhece o outro, que ama. São dois jeitos de pensar completamente diferentes que levam a resultados, bom, totalmente diferentes na vida. E a mensagem central de cada uma delas é bem direta. A escuridão fica sussurrando no ouvido: você está sozinho, está faltando alguma coisa. Já a luz, ela afirma com toda a certeza do mundo: nada falta. E é aqui que entra o ponto mais poderoso de todos: a escolha. Essa troca entre luz e escuridão, entre sentir força e sentir fraqueza, não acontece porque a luz fica piscando. Acontece por causa da direção que a gente escolhe olhar. A decisão é nossa, a cada instante. Isso nos leva a uma forma completamente nova de enxergar o que é um milagre. Esquece aquela ideia de um evento externo, espetacular. Um milagre, por essa ótica, é uma mudança interna, uma mudança de percepção. A anatomia de um milagre é, na verdade, um processo psicológico. Olha só como funciona. Primeiro, a gente muda o jeito de ver. A partir daí, o problema se transforma. A dor ganha um novo significado. E, o mais importante de tudo, a gente sai daquela posição de vítima e assume uma posição de consciência, de poder. Beleza, a teoria é incrível, mas e na prática? Como a gente aplica isso no dia a dia? Pois bem, existe um exercício bem simples, mas que tem um potencial gigantesco para trazer essas ideias para a nossa rotina. O primeiro passo é um ato simbólico, mas muito poderoso.
fechar os olhos do corpo. É como dizer, ok, eu vou me afastar por um instante dessa percepção limitada. E aí, pedir para ver com uma outra visão, a visão da verdade. E aí, durante o dia, sempre que aparecer um desconforto, um problema, qualquer coisa, a sugestão é fazer uma pergunta-chave, quase um diagnóstico. Eu tô vendo isso aqui na luz ou na escuridão? E logo depois dessa pergunta vem a declaração de intenção. A escolha consciente. É afirmar para si mesmo: eu quero ver isso com a força que existe em mim. É um pedido ativo para mudar de canal, para acessar aquele outro jeito de ver. E com isso, a gente fecha o círculo voltando lá para o comecinho. A grande conclusão é que não se trata de se tornar forte. A força nunca foi perdida. Ela sempre esteve aí. A questão é que ela estava sendo observada no escuro, através das lentes do medo e da limitação. Então a questão que fica, a provocação final, é a seguinte: ao se fazer essa escolha pela luz, ao escolher enxergar com a força que já existe aí dentro, que milagres se tornam visíveis agora mesmo.